Bom, pessoal, eu fiz aqui um jogo básico em C++, né? Eu estava interessado em mexer com uma biblioteca de jogos, né? No caso, Allegro 5, né? Para C. E vocês podem ver aqui que são várias bibliotecas para ela funcionar no Windows, né? No caso, eu não compilei a lib, eu já baixei pré-compilada para o MinGW, né? No Windows, que é o compilador, né? E simplesmente utilizei aqui as libs, né? É, eu vou executar aqui, mostrar como funciona. Na verdade não é um jogo completo, é só uma base, né? Mas já deu bastante trabalho fazer essa base. Então vocês podem ver aqui, tem um personagem, um cenário e vários quadrados, né? Esses quadrados, eles são necessários para a gente poder depois fazer o tratamento das colisões, né? No caso aqui ainda não foi feito. Então o personagem não pode se deslocar por pixels confusos, né? Aleatórios. Eles têm que se deslocar, se posicionar em pixels específicos para você poder ter controle, né? Esse foi um dos meus erros quando eu tentei fazer outra vez em C++ há muito tempo atrás. Então, basicamente vocês podem ver aqui que o personagem se move, tem uma animação, né, do personagem se movendo e tem também a animação do background. Isso é um efeito de câmera, né? Tudo isso aí são transformações geométricas, né, que são feitas para ficar certinho, né, o background e o jogador se moverem em harmonia, né? Então, basicamente, o código, né? Eu tenho aqui a criação, a inicialização da Allegro, né? 5. Teclado, add-on de imagens e tudo mais da Allegro. Aqui eu faço o carregamento do jogador e da floresta, né? Que é o nosso background. Aqui é onde faz a mágica, né? O loop principal. Basicamente eu tenho dois timers, né? Tem um timer que roda a 60 fps, né? E tem um timer que roda a 15 fps, que é esse daqui de baixo, esse frame timer, né? Então, como que funciona isso, né? Aqui eu tenho uma detecção de teclas, né? Só que quando eu detecto a tecla, tem um detalhezinho que é o seguinte: eu não posso apertar duas teclas ao mesmo tempo, senão o personagem vai se mover em diagonal, né? Para evitar isso, para que ele andasse dentro dos quadradinhos da grid, né? Da grade, eu fiz essa control flag aqui. Essa flag faz com que esse problema seja evitado, né? Agora, como que a animação acontece de forma suave? Primeiro eu calculo um target, eu pego a direção que eu quero se mover, se é para cima, se é para baixo, se é para direita, para esquerda. Eu coloco numa variável target. Esse target, ele vai, no decorrer dos 60 fps, passar por cada pixel nessa parte aqui do código. Esse código aqui faz o quê? Ele passa por cada pixel de forma a ficar suave a animação, até bater a meta de 16, que é o número, que é o tamanho do quadrado do tile, né? Então, e aqui essa contagem, a variável contagem, ela espera chegar no tamanho do tile. Chegou, reseta tudo o sistema de novo, né? Isso aqui foi necessário porque estava dando um bug que é o seguinte: se o target calculado for 0, ele confunde com um target que não foi setado ainda. Então, para evitar isso, eu fiz uma lógica aqui que ela tem um efeito colateral que basicamente você não consegue atravessar alguns extremos do mapa, né? Mas isso pode ser contornado, né? Com colisões, só não colocar árvores, rochas do lado do mapa de forma a o jogador não chegar ali, que aí não se importa, que aí faz com que essa colisão colateral não seja importante, né? Esse código aqui, essa transformação geométrica, é justamente o que é necessário, né, para eu fazer o efeito da câmera. Então
Então a primeira coisa que eu faço é pegar o mapa, né? Que é o mapa de cada quadradinho é 16 pixels. Aqui eu faço, o tamanho dele é, como vocês podem ver aqui, 640 por 480 pixels. Eu dou um zoom nele com esse escalonamento aqui, né? Vezes 2. E depois eu faço o translado, né, da câmera seguindo o jogador nas posições X e Y, né, que são as posições do jogador. Finalmente, essa parte aqui, ela faz a lógica do sprite, da movimentação do jogador. Como assim? Aqui, a primeira coisa, né, como é que foi feito esses tiles, né? Normalmente se coloca na internet, né, esses tilesets, comunidades livres, né, que deixam esses tilesets de jogos. E tem esse software aqui, o Tiled, que ele permite que você monte o seu tileset, né? Então, por exemplo, personagem. Aqui eu coloquei a posição deles de forma a facilitar a minha lógica no código. Quando eu vou somando as posições X e Y, eu consigo acessar esses movimentos e assim fazer o personagem se mover, né? Mesma coisa o cenário, né? O cenário foi feito com o Tiled também. Basicamente é isso, né? E então essa lógica aqui faz isso, né? Ela passa a posição X e que é a posição, como vocês podem ver aqui, do movimento, né? Em linha na horizontal, e na vertical é a direção. Como vocês podem ver aqui, o source dir é dir, né? Que é justamente a direção aqui em cima setada, né? Aqui em cima, né? Dir right, dir left, né? Finalmente aqui eu tenho o Draw Content. Depois de tudo isso eu faço o desenho, né? Depois desses dois timers aí, um de 60 fps e outro de 15, eu faço o desenho específico da tela. E aqui eu desenho o background, o jogador, que ele é um submit map, né? E finalmente a grade. Esse submit map é feito para otimização gráfica, né? E finalmente o desenho da grade, né? Que é justamente criar uma grade para você ter controle dos movimentos do jogador, né? Então, o resultado final é esse, né? É interessante ter a noção, né, de que você quer fazer um jogo comercial, um jogo que quer ser produtivo, use uma engine como Unity, Unreal, em C Sharp, por exemplo, que é uma linguagem mais apropriada, né, uma linguagem mais fácil de detectar bugs, erros e tudo mais, né? Assim como o Java também. E mais produtivo em geral, porque você se preocupa mais com a lógica de alto nível. Aqui você ainda tem que se preocupar com muitas coisas, não com o script do jogo em si, com os assets do jogo, mas também com lógica de baixo nível, por exemplo, de animações e coisas muito baixo nível, transformações geométricas. Mas dá pra fazer, como vocês podem ver. E é isso, pessoal.